Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Jesus abençoe a todos vocês, amém? Feche seus olhos um minutinho só. Pai de poder, Pai de graça, Pai de milagre, nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Pai, para que o Senhor venha direcionar as nossas vidas nessa noite, de acordo com a Tua palavra. Pai, que não fale o homem, mas fale o Senhor através da Tua palavra. Cobre a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite, Pai, para que ele possa receber a unção do Espírito Santo do Senhor para trazer sobre a vida dele sabedoria, entendimento, discernimento através da Tua palavra, Pai. Para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar. E mais ainda, para que nós possamos, Pai, guardar a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos usá-la no nosso dia a dia, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Também eu te peço, meu Deus e meu Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que seja quebrada agora, destruída agora, toda seta do mal, toda obra do inferno, tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra, Pai. Caia por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus, mas que a Tua palavra, Pai, ela possa prevalecer sobre todas as coisas nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Que coisa boa, irmão. Que bênção. Queridos, eu vou tirar uns minutinhos aqui para a gente colocar algumas coisas assim em ordem de tudo aquilo que a gente falou, porque eu quero entrar numa coisa muito interessante para vocês hoje, tá? Só que eu vou pegar alguns textos aqui para a gente entender, e eu não vou falar muito sobre esses textos, porque os próprios textos falam por si só. Coloca ali para nós, irmão, por favor, o livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Isso, olha lá, com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Quem pode dizer amém? Vocês estão entendendo que Deus não vai fazer absolutamente nada sem revelar aos seus profetas? Não vai. O que Ele tiver que fazer sobre a face da terra, Ele não vai. Ele vai falar primeiro com seus servos, seus profetas. Então você tem que guardar isso para entender algumas coisas aqui. Porque às vezes a gente fica bitolado na palavra de Deus, num trecho que fala coisas que a gente tem que encarar, que é para aquele tempo, como o Senhor Jesus estava sobre a face da terra, de que jeito que Ele estava sobre a face da terra. Mas só que quando Ele morre e Ele ressuscita e Ele está ao lado do Pai, Ele sabe todas as coisas. Então nós temos que ter entendimento disso. Agora, livro de Atos, por favor, capítulo 17, verso 26. Atos, capítulo 17, verso 26. Olha lá. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado, olha o que ele vai falar aqui agora, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus determinou tempos e épocas para o homem sobre a face da terra. Então está determinado, não tem como a gente correr disso, não tem como a gente ficar inventando moda. Deus determinou um tempo específico para começar e tem um tempo para poder terminar. Eu tenho que entender a palavra de Deus quando ela fala isso para nós. Agora, livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, olha só, Deus falando de tempo de novo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Plenitude dos tempos. Então, o tempo exato determinado por Deus para aquele momento do Senhor Jesus morrer naquela cruz, foi um tempo que Deus contou. Ele fez assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e foi contando, até chegar naquele dia exato. Tá? E Deus vai dar graça para a gente conseguir ver isso hoje aqui. Então, eu estou falando para vocês uns versículos antes, para vocês guardarem isso na mente de vocês. Isaías 46, verso 10.
Isaías 46, verso 10. Por que eu estou fazendo dessa forma hoje? Porque eu quero dar a conclusão. Eu quero tirar a dúvida que vocês tiveram nesses 2 cultos que a gente fez, primeiro, para depois a gente dar uma conclusão e mais para frente, se vocês assim quiserem, a gente volta. Tá? Desde o princípio, anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Olha o que Deus está falando aqui. Desde o princípio, anuncio o futuro. Então, desde o princípio, na palavra de Deus, Deus já estava anunciando as últimas coisas. Desde o princípio, Deus estava anunciando as últimas coisas. Agora, isso é para vocês marcar esses 4 versículos, e agora eu quero entrar no livro de Mateus, capítulo 24. Por favor, irmão. Mateus, capítulo 4, verso 31 até o 44. Porque o que acontece? Eu vi a gravação que foi feita, eu vi as 2, né? E notei que os irmãos, em certos momentos, confundem algumas coisas. Então, vou tirar essas dúvidas aqui primeiro, para depois a gente entrar na questão. Então, aqui, entra muito também naquela questão que eu falei de seio de Abraão, é esse texto, corpo, alma e espírito, tá? Então, vamos lá. Desde o princípio, põe lá para nós, Mateus capítulo 24, verso 31. Mateus 24, verso 31. Lá, ó. Ele enviará os seus anjos com poderoso... 24, 31. Com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não, esse aqui é o outro texto da figueira. Desculpa, tá, irmão? Mas vamos ver esse texto aqui primeiro. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Deus vai reunir os seus anjos de uma a outra extremidade dos céus. Isto é um momento. Agora vem outro momento para a gente analisar. Ó. Ele enviará os... 32. Isso. Portanto, aprendei a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Pode continuar, irmão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, olha o que vai falar esse versículo aqui, ó, marca. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Pensa comigo, raciocina comigo aqui. Tá? Nós não sabemos. Eu não sei, e eu acho que você também não sabe. Jesus está falando isso em que situação? Com homem sobre a face da terra. Então você não pode pegar um versículo sem entender aquilo que está acontecendo no texto. Então lá está falando assim, ó, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. O Filho é o Senhor Jesus, ele está na face da terra, ele está como homem sobre a face da terra, sujeito às coisas humanas. Mas depois que ele ressuscita, ele está à direita do Pai e ele sabe todas as coisas. Amém? Amém? Então tem que dar entendimento disso. Da mesma forma os anjos, à medida que Deus vai revelando a sua história para o homem sobre a face da terra, os anjos começam também a ter discernimento daquilo que vai acontecer, porque nós também temos discernimento. Imagina eles que estão lá na glória, porque hoje lá na glória certamente está tendo uma preparação para poder te receber para as bodas do Cordeiro. Então os anjos já sabem também, porque é para o tempo do fim. Amém? Coloca ali para nós Gênesis capítulo 2 verso 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2 verso 1, 2 e 3. Olha lá, ó. Anuncia o fim desde o princípio. Assim foram concluídos os céus e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia o quê? Realizado. E o verso 3?
Então abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Só que aqui Deus está anunciando o final. No princípio ele está anunciando o final. Tá? Se engana quem pensa que Deus está descansando. Que Deus descansou. Satanás não dá sossego para ele. Depois desse aqui, versículo aqui, ele vai formar Eva. Deus está descansando? Depois, no capítulo 3, vem o pecado. Deus vai lidar com o homem por causa do pecado. Deus está descansando? No meio de lidar com o pecado do homem, ele está lidando também com a serpente Satanás. Deus está descansando? Não, não está descansando. Aqui ele está falando de uma coisa específica que nós temos que entender. Deus criou a terra, o homem, em quantos dias? 6. E no sétimo ele descansou. Não. Cada ano desse período são 1000 anos. Coloca para nós ali, por favor. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. O que fala lá? Ó? Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como o quê? Está achando que está só no Novo Testamento? Não, está no Antigo Testamento também. Põe lá para nós, Salmo 90, verso 10. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Nesse versículo aqui, você mata a parábola da figueira e você mata também a questão do princípio para o fim. Num versículo só. Detalhe. Quem sabe de quem que é esse salmo aqui? Quem quer arriscar? Não. Não. Pois é, isso é um salmo de Moisés. Depois vocês pegam a Bíblia que tem referência no salmo de Moisés. Então Deus fala com Moisés. E de fato os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80, mas Moisés morreu com 120. Os que têm mais saúde, entretanto, na maior parte dos anos é de labuta e sofrimento. Porquanto a vida passa muito depressa e nós o quê? Voamos. Voamos, ó. Seremos arrebatados. Então aqui, esse versículo, para a parábola da figueira, 70 a 80 anos, os que têm mais saúde. Então, o que é a parábola da figueira? Jesus está falando da nação de Israel. A nação de Israel veio a se tornar nação novamente no ano de 1948, mais precisamente dia 14 de maio de 1948. Marca só essa data, porque a gente vai tentar chegar nessa data mais para frente. 14 de maio de 1948. Ela se tornou nação novamente. Tá? Então, a parábola da figueira fala que tem uma geração. Se uma geração é 70, 80 anos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? 1948, com 80 dá quanto? Fala para mim aí. 48 com 80, soma. 1948, se você somar 80 anos, vai bater quanto? 2000 e quanto? Faz a... 2028. Se nós temos 7 anos de tribulação, tira 28. 2028, você tira 7, vai para quanto? 2021. Se Jesus for contar a parábola da figueira do jeito que ela está aqui, é aquilo que eu falo para vocês. Eu estou esperando ele voltar. Já tem muito tempo. Para mim, eu falo com o pastor Baltazar isso, ele ri. Para mim, ele tinha que ter chegado, era ontem de manhã bem cedo. Agora, por que a parábola da figueira ainda está em vigor? O que vem depois da parábola da figueira? Vem a parábola de quê? Das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, o que fala lá? 10 virgens, não é virgem coisa nenhuma, era dama de honra. Tá? 5 era nesse, 5 era prudente. Casamento judeu, tem hora para começar. Que hora que ele começa? Quem sabe? 6 horas da tarde. Tem que começar às 6 horas da tarde. Por isso que estava todas as 10 lá, as nécias e as prudentes, tudo pronto às 6 horas da tarde. Cadê o noivo? O noivo não veio.
o noivo não chegou. Que hora que o noivo foi chegar? Todo mundo sabe, meia-noite. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que ele está estendendo esse tempo da parábola da figueira, com a parábola das 10 virgens. O tempo já está valendo, então o arrebatamento ele é iminente. Ele pode acontecer hoje, ele pode acontecer amanhã. O noivo está atrasado. Atrasado quanto tempo? 6 horas na parábola da figueira. Agora, quanto tempo que ele está atrasado, marcando, né, esse trecho da palavra de Deus? No casamento ele está atrasado 6 horas, mas na parábola da figueira, quanto tempo que ele está atrasado? Ele já está atrasado, tem 21, 22, 23, 24, nós estamos em 25, 4 anos. Então é para ontem. Eu tenho que pensar que Jesus é iminente. Por que ele não voltou ontem? Não sei. Por que ele ainda não voltou hoje até agora? Não sei. Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos compreender nunca tudo que a palavra de Deus tem para nós, né? Volta lá no Salmo 90, versículo 4. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o quê? O dia de ontem que o quê? Já passou. E como poucas horas das primeiras vigílias da noite. Então, 6 dias Deus formou. É o tempo que ele está dando de existência para o homem sobre a face da terra. Porque depois vem o milênio de descanso. Do dia que Adão pecou, até o dia em que o Senhor Jesus pisar novamente na terra, vai contar certinho 6.000 anos. Isso é o tempo exato, a plenitude de Deus para todas as coisas. Isso é para a redenção de toda a terra. O que aconteceu? Estava no ambiente do Éden. No ambiente do Éden, as feras da terra, leão, tigre, leopardo, que mais? Que come carne? Comia grama. O homem não comia carne, o homem comia frutos. Porque o primeiro animal que foi morto foi o cordeiro. Para cobrir com a pele do cordeiro Adão e Eva. Né? Eu não sei se eu já contei para vocês, no Éden tinha 2 árvores, não tinha uma só. Todo mundo acha que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha a árvore da vida. A árvore da vida, ela é o seguinte, ela é uma árvore que cada mês do ano ela vai dar um fruto diferente. E se ela é uma árvore da vida, é para que a vida venha se estender sobre a vida do ser humano. E tem um detalhe, a palavra de Deus fala para nós que as folhas da árvore da vida é para fazer uma bebida, um chá para a cura de todas as enfermidades. Quando o Senhor Jesus pisar na terra de novo, vai vir a árvore da vida. O que você acha que vai acontecer nesses 1000 anos, no milênio? Não vai ter ninguém doente, porque vai comer da árvore da vida, do fruto. Ainda vai tomar o chazinho das folhas, não vai adoecer. Quem pode dizer amém? É isso que a palavra. Vocês leram Ezequiel 40 até o 48? Está tudo lá, bonitinho, explicadinho, depois vocês lêem. Quem não leu, lê, tá? Então eu tenho que entender essas coisas. Outra dúvida que os irmãos tiveram aqui, eu tenho que voltar lá no deixa eu esquecer não. Sei de Abraão. Põe para nós Apocalipse capítulo 19. Eu fui explicar, mas estava acabando o tempo, já tinha vencido o tempo. Apocalipse capítulo 19. Por que Jesus vai aparecer nas nuvens, arrebatar a igreja, e depois ele volta com a igreja para pisar sobre a face da terra? Olha lá, Apocalipse capítulo 19, verso 1. O que fala lá? Havendo passado esses acontecimentos, que acontecimentos que passou? Do 19 para trás. Então, olha lá, Jesus quebrou os selos, os anjos tocaram as trombetas, as taças da ira de Deus foram derramadas. Eu tenho que entender. A Babilônia foi destruída, as 2 testemunhas já vieram, os 144.000 já pregaram. Então aqui no capítulo 19, fala o seguinte, havendo passado esse acontecimento, ouvi no céu uma voz grave, que anunciava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém.
Continua. Porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra e a sua sedução, com a sua sedução. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Que servos? Os que estavam debaixo do altar. Aí, quando você vai falar lá, ver o texto debaixo do altar, fala até que se completasse o número das pessoas, dos irmãos, dos queridos que haviam de ser mortos como vocês foram mortos. Sabe o que o texto da palavra de Deus está falando para nós aqui? Às vezes a gente não entende, que acabou. A partir desse momento não tem mais salvação. Acabou. Acabou, não tem jeito. O último já entrou debaixo do altar ali, ó. Acabou, não tem solução mais não. Quem está sobre a face da terra, a partir desse versículo aqui, ou ele vai para o Hades, ou ele vai entrar no milênio. Só que para entrar no milênio, teve que passar por toda a tribulação primeiro. 7 anos. Você não pode comprar, você não pode vender, você não pode ir na farmácia, você não pode ir no supermercado. Gente, pensa comigo aqui. Na pandemia, para você sair na pandemia, o que você tinha que fazer? Se você não botasse a máscara na cara, você não ia, não fazia nada. Você comprava alguma coisa sem máscara? Sim ou não? Banco, abriu o banco? Só o caixa eletrônico. Você ir no caixa eletrônico lá, de máscara. Né? Muita coisa a gente tem que entender. Isso é aquilo falando para o período da tribulação. Né? Continua lá. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia, a fumaça que dela parte pelos séculos dos séculos. Então a multidão já está lá, foi completou o número. Acabou. Completou o número. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia, a fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Mais um versículo. Então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia, amém. Acabou. Aleluia, glória a Deus. Continua. E do trono partiu uma voz que exclamava: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus poderoso já reina. Então está estabelecido o quê? O reino de Deus. Isso é o versículo 19:6. O próximo versículo: alegremos e exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou o quê? A hora da quê? Das bodas do Cordeiro. Está vendo que tudo tem uma sequência? E não tem como você complicar a sequência de Deus. Não tem como. Então, os que eram para estar debaixo do altar, que é aqueles que iam subir durante a tribulação, um por um vai subindo. Completou o último, o texto está falando que completou. A hora que completar o último, vai ter as bodas do Cordeiro. Quem pode dizer amém? Amém? E está acontecendo aonde? No céu. Não está acontecendo na terra. Então tem as bodas do Cordeiro. Aí ele fala assim, ó: alegremos, exultemos, demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está o quê? Preparada. Quem que é a noiva do Cordeiro? Somos nós, a igreja, e os santos do Antigo Testamento, e as almas que estavam ali debaixo do altar. Eu tenho que entender. Então o quê? Todo mundo está reunido ali. Para quê? Participar das bodas do Cordeiro. As últimas pragas estão acontecendo aqui na terra, mas a igreja está onde? Celebrando as bodas do Cordeiro. Está falando o texto aqui. Tudo em ordem. Não tem como fugir da ordem. Agora aqui, ó, põe o 8 para a gente ver só o contexto. Para vestir-lhe foi-lhe providenciado que linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Quem pode dizer amém? Tá, mata a charada comigo aqui, ó. Debaixo do altar foi dado o quê? Veste diferente para quem estava o quê? Debaixo do altar. Por que teve que dar? Eu sempre faço a pergunta lá na igreja. Deixa eu perguntar aqui também. Você está achando que na hora que você for arrebatado você vai subir pelado? Sim ou não? Não, tu vai com a veste. E a hora que você chegar lá, o teu corpo está coberto com essa veste salpicada do sangue. Você está lá.
Você vai entrar no céu com essa veste. Aí, no trecho que fala daqueles que estão, as testemunhas que estão aqui, né, debaixo do altar, dá para eles também uma veste. Mas por que tem que ter tanta veste? Querido, para não misturar aqueles que tinham que estar debaixo do altar com aqueles que estão com as vestes que são picadas com o sangue do cordeiro. Isso é para não ter misturança, não? Porque você não vai ficar 7 anos lá na glória, sentado debaixo do altar. Você não vai, querido. Tá? Tem muita coisa para você fazer lá. Você não vai querer conversar com Abraão. Você não vai querer perguntar para Abel como é que foi aquela história lá. Hã? Porque os que estão debaixo do altar estão com a veste diferente. Os que estão lá, que foram arrebatados, estão com outra veste que é salpicada do sangue do cordeiro. Mas aqui fala que todo mundo vai receber uma veste igual. Olha lá, ó. Para vestir-se, para quem? Para a noiva do cordeiro. Foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. É com essa veste que você vai voltar e pisar na terra junto com o Senhor Jesus. Aí, esse que está debaixo do altar já recebeu a sua veste. Todos aqueles que foram arrebatados já recebeu a sua veste. Igualzinha. De Abel até Jesus morrer na cruz, a mesma veste. Porque isso é o corpo de Cristo completo. Igual. Tem outro versículo para nós? Vamos ver o que fala lá. Então o anjo ordenou, escreve: bem-aventurado os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: essas são as exatas palavras de Deus. Não tem discussão, não tem como você ficar floreando aqui, não. É porque eu acho que é assim. Ah, não, é porque é figurado. Tem nada de figura aqui. Está falando que é exata palavra de Deus. Então, quando você for lá participar das bodas do Cordeiro, vai estar todo mundo ali reunido com as vestes iguais. Você não vai precisar mais da veste de sangue do Cordeiro. Por que você não vai precisar dela? Porque você já está salvo, querido. Tu já está na glória, tu está participando das bodas do Cordeiro. Por que tem aqui debaixo já o quê? Já foi vingado o sangue deles. Então não precisa daquela veste que eles estavam lá. Está tudo igual agora. Vamos lá, o próximo versículo. Diante disso lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Aqui é o apóstolo João, vendo aquilo tudo, ele fica tão impressionado, ele compreende todas as coisas, que o tempo fechou, e ele fica tão, assim, impressionado mesmo, que ele vai e se dobra aos pés do anjo. O anjo fala com ele: levanta aí, se prostrar só para Deus. Você não precisa prostrar para homem, você não precisa prostrar para anjo, você vai prostrar só para o Cordeiro e para Deus. Nem para os 24 anos você precisa prostrar, 24 anciãos você precisa prostrar. Nem para aquelas criaturas que tem lá, né, que são as, como é que chama? As 4 lá? Seres viventes. Não, só a Deus. Olha lá, ó. Próximo versículo. Então olhei e eis que vi os céus o quê? Abertos. O céu vai se abrir. Por que o céu vai se abrir? Jesus vai sair do céu para voltar para a terra. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Próximo versículo. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça muitas coroas, e o nome está escrito que somente ele conhece. Então o Senhor Jesus aí vem, ó. E quem vai acompanhar o Senhor Jesus? O texto fala, depois você lê aí. Todos aqueles que estão com essas vestes vai vir montado num cavalo branco também. Um cavalinho para cada um. E eu, como nunca andei de cavalo, vou andar a primeira vez de cavalo nesse dia. Glória a Deus, porque eu não vou aventurar. Com 57 anos, vou subir no lombo do cavalo hoje. Nunca andei de bicicleta, nunca andei de cavalo. Vou arriscar com essa idade? Não, não vou, né? Amém? Entenderam aqui? Glória a Deus. Então agora, vamos partir para outra situação aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso... 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e ouro que fossem resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido,
legado por vossos antepassados. Eu estou correndo, tá, gente, para poder dar tempo. Mas fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Olha como é que vai clarear. Ó. Conhecido de fato antes de quê? Porém, revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No dia que Adão pecou, o cordeiro foi morto. Próximo versículo, por favor. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Vou falar de novo, olha lá. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado, Cordeiro que foi imolado desde quando? Do universo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E olha aqui, ó. Se eu for falar do livro da vida para vocês, nós temos que reservar pelo menos 10 cultos. Porque não é só o livro da vida. Você acha que é só o livro da vida, mas não é. Tem mais livro, porque lá fala que quando for no grande trono branco, abriu-se livros. E depois o livro da vida. E todos esses livros estão escritos na palavra de Deus. Por isso não dá para falar sobre isso, mas está falando aqui do Cordeiro que foi morto desde a criação do universo. Outra tradução fala desde a criação do mundo. Então põe Gênesis 3, 21, por favor, irmão. Gênesis 3, 21. Olha lá, ó. Fez Yahvé, ou seja, Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então ali, ó, o dia que o Cordeiro morreu. Então ali começou a contar o tempo. Está contando o tempo a partir de agora. A partir desse versículo está contando. E tem que contar 6.000 anos no calendário de Deus. Não é calendário do homem, não. O calendário do homem é tudo vacaiado. Tá? Calendário de Deus. Deus marcou o tempo na palavra. E o homem foi lá e mudou tudo. Mas também fala na palavra de Deus que vai mudar os tempos e as leis. Né? Vai mudar os tempos e as leis. Apocalipse, capítulo 5, de 1 até 7. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados, selado 7 selos. 1 até o 7. Vi também o anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. 6. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, o que? Um cordeiro, que parecia estar morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. O que aconteceu antes disso? A igreja foi arrebatada. Então, a hora que o Senhor Jesus quebra o primeiro selo, Ele está falando a partir de agora, 7 anos na terra de tribulação. A igreja sobe. Capítulo 4, verso 1. Por favor, irmão. Aqui nós estamos no 5, olha o que fala o 4. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. A porta vai se abrir, querido. Você não vai ver o céu aberto. Você vai ver o céu aberto, a terra vai ver o céu aberto lá no 19. Aqui não, vai ter uma porta, que nós vamos passar por ela lá, ó. E a primeira voz que eu ouvi, que é a voz do Senhor Jesus, como voz de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui. Glória a Deus, aleluia. Isso é a igreja, ó. Subiu, foi arrebatado. Depois disso, Jesus vai começar a quebrar os selos, a tribulação começa. E o primeiro selo é o cavalo branco, que esse cavalo branco já é Satanás, já é o diabo. Vamos ver um detalhe aqui, Gênesis 3:8. Eu tenho que ter tempo de impactar vocês com isso aqui, que vocês vão ficar louquinhos, hein? Marca aí, anota, que depois você vai ficar com dúvida, anota. Ou senão, está gravando, né? Depois vocês ficam vendo lá. Gênesis 3:8. Olha lá, ó. 3:8. Naquele dia,
Quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Que hora? Que hora? Aqui nessa tradução está vespertino, mas na outra tradução fala viração do dia. Que hora que é a viração do dia? Da tarde para a noite. Do claro para o escuro. Querido, tem hora para começar. Primeiro nós estamos vendo aqui que tem o tempo exato para começar a lidar com o resgate nesses 6.000 anos. Mas tem até a hora. Que hora? Viração do dia. Calma que eu vou chegar lá. Tudo na viração do dia. Agora põe para nós ali, Êxodo, capítulo 12. Vamos ver só o verso 6, depois a gente vai ver outros versículos aqui de livro de Êxodo também 12. Mas agora só o verso 6. E guardareis até o 14 desse mês, toda a assembleia da congregação de Israel o degolará o que? À tarde. Viração do dia. Então você vai matar o cordeiro e vai preparar o cordeiro. Porque 6 horas da tarde você tem que comer o cordeiro. Tem que ser assado, não vai ser cozido, tem que tirar o sangue. Quanto tempo você acha que vai gastar essa brincadeira? Até a viração do dia. Isso é só falando para vocês, viração do dia. Ou seja, o horário. Agora põe para nós Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Já era o quê? Cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde que o Senhor Jesus foi morto. O cordeiro tinha que estar começando, no máximo, para começar a preparar 3 horas da tarde. Porque senão não dá tempo de estar assado. Viração do dia. Outro versículo para confirmar, Mateus 27, 45. 27, 45. Mateus 27, 45. Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Profundas trevas. No horário que o Senhor Jesus morreu. Eu expliquei isso para você. Não, eu expliquei, foi na igreja, domingo. Pense comigo. Eu já expliquei para vocês que o Senhor Jesus morreu no ano 32. Falei isso aqui? Falei? Ano 32? Ano 32. Como que chegou nesse ano 32? Tá? Por quê? Por causa desse versículo. Que fala que trevas profundas caíram sobre onde? Jerusalém, sobre Israel. Isso aqui tem um programa hoje, não é um só não, tem vários aí, que mede, que lê o céu em todas as épocas que você quiser. Para trás ou para frente. Em Israel, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o eclipse lunar que escureceu Israel começou meio-dia. E como é um eclipse, e ele acabou 6 horas da tarde, tá? Mas a hora que deu 3 horas da tarde, cobriu de trevas. Então o sol ficou completamente tampado pela lua. Então a lua começa a entrar no sol, vai escurecendo, 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 escurecendo. Começa meio-dia, até 3 horas da tarde. Tampou tudo. E depois das 3 horas da tarde, ela vai clareando, 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 até chegar o quê? 6 horas da tarde, mas só que 6 horas da tarde já era noite. Olha o tempo. Marcos, capítulo 15, verso 33. O povo só vê final do tempo, final dos tempos, livro de Apocalipse. Olha o tanto de versículo que eu estou dando. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Só para confirmar, em 3 evangelhos. Né? Outra curiosidade aqui, Êxodo, capítulo 12, verso 7. Escuta bem o negócio aqui, calma que eu vou chegar lá. Estou dando um monte de versículo antes para não dar tempo de explicar. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso domingo para dar tempo da gente fazer. E fui terminar isso um pouquinho antes da gente vir para cá. Continua lá, ó. E tomarão um pouco de sangue, passarão sobre os umbrais, sobre os 2 umbrais, sobre a verga das portas, nas casas em que comerem o cordeiro. Umbral da porta. É feito de quê?
Madeira. Estava no Egito. Madeira. O sangue do cordeiro salpicado na madeira. João, capítulo 19, verso 17. Trem para ficar, entendeu? Olha lá. Ó. E assim, carregando Jesus a sua própria cruz. Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico. Continua? Onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no centro. Pode continuar? Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus morreu aonde? Na cruz, no madeiro. O sangue escorreu primeiro aonde? No madeiro. Quer uma outra? Isaac é a tipologia de Jesus sem tirar nem pôr. Abraão, tipologia de Deus. Isaac, a tipologia do Senhor Jesus. Lá no livro de Gênesis, fala que Abraão pegou e falou assim, ó: Isaac, vem cá, nós vamos ali sacrificar. Eles caminharam quantos dias? Quem lembra? 3. No quarto dia, Isaac estava com o quê? A lenha no quê? No ombro. Jesus morreu pendurado na cruz. A madeira de novo aí, né? Então, eu tenho que entender essas coisas. Se eu quero entender a palavra de Deus, eu tenho que entender isso. Agora, olha só, curiosidade agora. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Vamos ver o homem fazer um monte de bagunça aqui, e nós vamos juntar essa bagunça e transformar num fechamento fenomenal aqui, ó. Êxodo, capítulo 12, verso 1. Agora vocês vão entender tudo, que eu vou fechar tudo que eu falei hoje, eu vou fechar só nesse texto aqui e com os outros textos da agora para frente. Vamos lá, ó. Disse quem? Quem está falando aqui? Deus está falando com quem? E quem? Arão, na terra do Egito. Presta atenção, continua. Então é Deus falando, você vai discutir com ele? Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Para nós, o princípio do mês o princípio dos meses é qual? Janeiro. Mas Deus está falando que tem um mês específico. Ainda fala, será o primeiro mês do ano. Que mês que é esse? Para eles lá no Egito, Abib. Quando eles foram para a Babilônia, se transformou em Nissan, por causa da língua. E eles gostaram tanto da Babilônia que até hoje Nissan. Mas Deus falou Abib. É o mesmo tempo. E esse tempo o povo confunde com o mês de abril. Confunde-se com o mês de abril. Mas isso pode começar em março e transcorrer para abril. Ou pode começar em abril e transcorrer para maio. Por quê? Não é o homem calendário gregoriano que faz isso. Não. É de acordo com a lua nova. Então Deus está falando aqui, ó, que tem um mês específico para todas as coisas. Para começar todas as coisas. Que esse mês será o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Continua. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que é o primeiro mês do ano, no dia 10, Deus está falando no dia 1º, está falando para eles, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro para cada casa. Então você vai pegar o cordeiro no dia 10. Vamos lá. 10 de Abib. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Entenderam isso aqui? Se a família for grande, um cordeiro. Se a família for pequena, entendeu? Um cordeiro, mas chama outra família pequena para junto. Para comer o cordeiro. Mas tem tudo regra. Olha o que eu falei tudo para vocês, ó. Pode passar o próximo versículo, por favor, irmão. O cordeiro será o quê? Macho. Sem defeito, de um ano. Jesus, homem, sem pecado, sobre a face da terra. Vós escolheis dentre os cordeiros ou dentre os cabritos. Continua.
e o guardais até o dia 14 deste mês. Então o que tem que fazer? Você tem que pegar o cordeiro, separar o cordeiro, levar para sua casa no dia 10, botar ele lá, você vai dar água, você vai dar comida, dar engorda para ele, ver se não tem nenhum defeito nele. Porque no dia 14 tem que dar andamento, tudo tem que falar. E toda a assembleia da congregação de Israel degolará à tarde. A tarde começa por ser que hora? Hã? Não, à tarde. Começa que hora? À noite começa às 6, e à tarde? Hã? Começa meio-dia. Então, se for um cordeirão, e tiver muita gente para preparar o cordeirão, depois do meio-dia você prepara ele. Tem que assar, não podia ser cozido. É churrasco de cordeiro. Tá? Churrasco assado na brasa. Vai falar ali, ó. Degolará à tarde. Continua, por favor. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais, sobre as vergas das portas das casas que o comer. A gente falou. Continua. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães sem fermento, matzah, não fermentados, e com ervas amargas o comerão. Continua. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Não é para você comer isso, mas tem que queimar tudo na brasa. Você vai comer o quê? A picanha do cordeiro, o pernil do cordeiro, o lombo do cordeiro, a costela do cordeiro. Entendeu? Deu água na boca aí, né, irmãos? Eu não gosto desse trem de cordeiro comer, não, mas vamos lá. Não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ah, sobrou? Sobrou. Então queima, junto com a cabeça, junto com os miúdos, com as tripas, queima tudo, vira cinza. Continua. Ao comer, estáis o quê? Prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Querido, para você se arrebatar, você tem que estar desse jeito, tem que estar preparado. Olha as datas que eu estou colocando para vocês. Você tem que estar o quê? Preparado. Está falando lá, ó. Estáis prontos para partir. Partir para onde? No caso deles aqui, eles vão entrar onde? Sair de onde? Do Egito. Para entrar na terra de Canaã. Sabia que Deus tinha um propósito? Que eles caminhassem de dia e de noite para chegar o mais rápido possível? Mas Deus não pôde fazer? Eu já fiz, já tracei de onde eles saíram do Egito para eles entrar no primeiro pedacinho de Israel hoje, de carro. De carro, é 6 horas. 6 horas. A pé, no máximo você ia gastar uma semana. Mas eles tiveram que ficar rodando 40 anos porque a cabeça dura. Igual os crentes de hoje. Tudo cabeça dura. É Pessá de Avé, ou seja, Páscoa do Senhor. Quem pode dizer amém? Vamos matar uma curiosidade de vocês aqui agora. Vamos lá. Até o verso 14, irmão, porque eu acho que fala mais um pouco aqui. Vamos lá. 12. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou Yahvé. 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Quem tiver com a veste salpicada de sangue não vai sofrer tribulação. Tudo igualzinho. Deus anuncia o fim desde o quê? Do princípio. Não tem jeito. Esse dia, portanto, será para vós um quê? Memorial. Então isso aqui não pode esquecer. Tem que ser desse jeito. Deus está falando que é fazer desse jeito. Primeiro mês, primeiro dia, 10º dia, 14º dia. Tem que ser desse jeito. Aí eles mudam o ano civil para o mês de setembro. O povo de Israel. E o ano religioso na Páscoa. Está mudando o quê? O calendário. Os tempos e as leis. Memorial, celebrareis como uma festa perene para Yahvé nas vossas o quê? Gerações.
Ou seja, é para sempre. E fala, por decreto o quê? Perpétuo. Deus falou, acabou. Então, primeiro mês do ano, primeiro dia do ano, no 10º dia você vai fazer isso, no 14º você vai fazer outra coisa. Porque no 15º você vai embora. Você vai partir, você vai para a glória. Quer ver? Escuta. Josué, capítulo 5. Olha esse texto. Josué, capítulo 5, verso 10. 40 anos depois, eles celebraram um monte de Páscoa lá no deserto, tá? 40 no total. Essa aqui é a número 41. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessá, a Páscoa. No 14º dia do mês, no pôr do sol, nas planícies de Jericó. Está para entrar em Jericó. Ele já estava na terra da promessa. Ele já estava na terra de Canaã. Só que tinha que conquistar a primeira cidade para entrar em Jericó. Celebrar a Páscoa. E 14º dia. Olha lá, ó. Ao pôr do sol. Continua, por favor. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra. Pães sem fermento e grãos de trigo tostado. Pode continuar, irmão. E comeram do fruto da nova terra. No dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. Os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. O tempo é outro, a estação é outra. Próximo versículo. Encontrando-se Josué, conta para mim um negócio aqui. Quando você for arrebatado, você vai dar de cara com quem? Logo que você chegar lá na glória, você vai dar de cara com quem? Com Jesus. Amém? Vamos ver esse trecho aqui? Olha lá, ó. Encontrando Josué na cidade de Jericó, naquele dia 15, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando a espada. Aproximou-se dele e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Te conheço não. Quem que você é? Tem tanta gente aqui que eu não conheço todo mundo. Então você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? Continue, irmão. Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade do comandante do exército do Senhor. Quem que é esse? Comandante do exército de Israel. Quem que é? O próprio Senhor Jesus. Olha o que vai acontecer aqui. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? Querido, no dia que você for arrebatado, tu vai encontrar com ele. Ali, eu não estou marcando data, eu estou falando aqui o que está acontecendo na palavra de Deus. Se na palavra de Deus está falando disso, eu creio em muitas coisas que está escrito na palavra de Deus. Então está falando que tem dia, que tem hora, que é tudo exato, que tem um período completo de 6.000 anos, tudo igualzinho. Dos 6.000 anos eu tenho que tirar 7 da tribulação, porque o Senhor Jesus vem primeiro nos céus para arrebatar a igreja, depois que ele pisar na terra. Você tem que entender, o dia que ele pisar na terra vai bater 6.000 anos no prego. Certinho, completa, 6.000 anos. Então a hora que virar o sol, já é o ano 6.001. Você já está onde? No milênio de descanso. Quem pode dizer amém? Vamos continuar aqui, ó. Que mensagem tem? O chefe de Javé, do exército de Javé, respondeu a Josué. Falou o quê? Só para falar que era ele mesmo, né? Olha lá. Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Falou primeiro com quem? Com Moisés, na sarça ardente. Agora aqui está falando com Josué, próprio rei da glória. Então quando você vai encontrar com Jesus? Aqui, ó, estão fazendo isso tudo aqui. Só que tem um detalhe muito importante. Números, capítulo 9, de 1 até 14. Nossa. Números, capítulo 9, de 1 até 14. Vamos lá. Escuta. Isso aqui é novidade. Eu acho que vocês não sabiam disso aqui. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação, segunda Páscoa, tá? A primeira, aquela que Deus foi lá e mandou fazer. Agora eles vão repetir. Outra coisa, eles tinham calendário? Não tinha. Como é que ele sabia que era aquilo ali? Nesse caso aqui, diferente demais o negócio, só para vocês verem. No primeiro mês do segundo ano, depois da liberação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto de Sinaí, ele diz: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no tempo o quê? Determinado.
calendário deles estava sendo quem? O próprio Deus. Que dia que é hoje? Que mês que nós estamos? Que dia que é hoje? Vocês estão esquecendo de nada não? Deus chama. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, o que é crepúsculo? Tarde para noite. Celebrareis sempre na ocasião própria. Celebrareis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comessem a Páscoa. Eles passaram a comemorá-la dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha lá. Então aqui eu já estava no deserto. A primeira foi no Egito, agora eles estão no deserto. Mas vamos continuar aqui, quer ver? Contudo, algumas pessoas se tornaram o quê? Impuras. Aqui não tinha mais o sangue do cordeiro na terra. E tinha gente que se tornou impura. Porquanto tocaram num cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão. Prestem atenção. Vocês vão entender o tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse trecho da palavra de Deus. Que tempo que é esse que nós estamos vivendo? E os consultaram. Estamos impuros devido a termos tocado no morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Continua. Assegurou Moisés: aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então vamos lá, vamos para Deus. Continua. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou. Deus vai falar, dá outra direção para Moisés naquela segunda Páscoa. Fala aos filhos de Israel e diz: se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com algum morto, ou estiver em uma longa viagem, celebrará ainda assim o Pessal eterno, a Páscoa de Yahvé. Continua? No segundo mês. 30 dias depois, você vai celebrar o quê? A Páscoa. Se você estiver imundo, se você estiver viajando. Mas aqui vai ter um acréscimo aqui, que ninguém atenta para o acréscimo. Talvez você já pode até ter lido esse texto, mas não pensou nisso. Aos 14 dias do mês, mesmo dia. Que dia? 14, né? Ao cair da tarde, celebrarão com pães maçã, não fermentado, erva amarga, comerão o cordeiro de sacrifício. Continua. Não deverá restar, mesma coisa, nada no dia seguinte, nem quebrará osso algum. Segundo, Jesus teve osso quebrado. Está falando para não quebrar o osso do cordeiro. Segundo todo o ritual da Páscoa celebrarão. Olha só o que eu vou falar aqui, ó. Aquele, entretanto, que se encontrar puro e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado seu povo. Exterminado. Sabe o que é isso para hoje? Se a igreja foi arrebatada, o cara está para ser o quê? Exterminado. Não trouxe oferenda ao Senhor no tempo determinado, e por esse motivo sofrerá as consequências do seu, que ele não vai ser arrebatado quem tiver em pecado. Porque quem tiver com suas vai ser arrebatado. Aqui está falando, vai ficar. O que tiver em pecado vai passar pelas consequências. Continua. Se algum que, fala para mim, bem forte, fala, se algum que, estrangeiro, reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrar no segundo ritual os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Vamos lá. Israel se tornou nação em que ano? Que dia? De Iyar, o segundo mês. Dia 14 de Iyar, no segundo mês. Mas por que não foi no primeiro? Todo o povo que foi para Israel a partir daquele dia em que foi fundada a nação de Israel, era o quê? Estrangeiro. Nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Alemanha, nasceu na Bélgica, nasceu na França, nasceu na Nova Zelândia, nasceu até na Antártida, é estrangeiro. Então você vai celebrar onde? No segundo dia da Páscoa, no segundo mês. Que dia? 14. Israel virou nação. Digita aí, põe para nós aí. Fundação do Estado de Israel, dia. Aí você vai ler para mim no microfone. No Google, ó, perguntando. Agora já vai com inteligência artificial já de uma vez, né?
Israel se tornou o dia 14 de maio de 1948. Ah, não, isso tudo é coincidência. Isso tudo é bobagem, tudo é coincidência. Não, isso tudo é a palavra de Deus se cumprindo. E vai se cumprir do jeitinho certo. Nossa, que hora é isso? Tem 10 minutos, pelo amor de Deus. Segunda Páscoa. Agora vamos lá. Agora aqui eu tenho que alternar na minha Bíblia para achar Mateus 21. Vamos pôr ali, Mateus 21, irmão, que eu vou tentar acelerar aqui. Não. Ó, para vocês verem. A Páscoa esse ano vai ser quando? 20 de quê? Tá, mas a Páscoa correta vai ser do dia 12 para o dia 13 de abril. 21 de abril, aqui. Isso é porque a Igreja Católica manda fazer assim. Aí os bobão vai e faz também. Mas se você for lá em Israel, que dia que celebra a Páscoa em Israel? Pode digitar aí, pastor Bolsonaro fala. Que dia que é a Páscoa em Israel nesse ano? Do dia 12 para o dia 13 de abril. Dúvida? Nenhuma. Né? Mateus, o quê? Mateus 21. Deixa eu ver o versículo aqui, irmão. Nós já estamos 21. Agora o versículo. Vamos ver uma coincidência aqui, ó. Mateus 21, 1. Que dia que é, irmão? 13 de abril. Por quê? Viração do dia. Gente, igual. Como é que eu vou esperar uma coisa diferente de Deus? Tudo zoado. Ao se aproximar, olha só. É coincidência isso aqui, isso é só coincidência. Não, tem nada a ver. Isso é só uma coincidência. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfage. Única vez que fala. Isso é no Monte das Oliveiras, uma cidadezinha que tinha atrás do Monte das Oliveiras. Depois que termina de subir o monte, ele ia ver o templo. Então a cidade Betfage, só fala nesse texto aqui, ó. Chegaram no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos. Continua, por favor. E recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e encontrareis uma jumenta amarrada e com seu burrico do lado. Desamarrai-os e trazei para mim. Continua. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer: o Senhor necessita deles, sem demora os devolverá. Continua. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Continua. Diz a filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti humilde, montado no burrico, um potro, cria de jumenta. Que dia que foi esse? Que dia que foi esse? Não, esse foi o dia 10. Esse foi o dia 10. Sabe aquilo que eles fazem aí, ó? Como é que chama o negócio lá? Domingo de Ramos. Porque aqui o povo está acompanhando o Senhor Jesus, hosana, o que vem em nome do Senhor, e empunhando o quê? Folha de palmeira na mão. Esse trecho aqui, dia 10. Eu não posso ler o texto todo, mas vocês lêem em casa, tá? Então aqui o dia 10, tá? Porque senão vai vencer. Agora vamos para o segundo dia. Olha só, Mateus 21. Se você ler acompanhando, você vai matar tudo isso aí. Mateus 21, 17 ao 19. Até o 17 e 19. Olha lá, ó. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Jesus não dormiu em Jerusalém, porque Jerusalém estava completamente contaminada, e ele tinha que estar sem defeito para o sacrifício. Então ele não dormiu no dia 10, não dormiu no dia 11, no dia 12, nem no dia 13. Jesus passa o dia 14 em Jerusalém, porque ele celebra a ceia, logo em seguida ele é preso, para morrer no dia 15. Então aqui, ó, ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve o quê? Fome. Então aqui, o segundo dia, foi o dia que ele amaldiçoou a figueira. Por isso que a figueira é a nação de Israel, porque ela não dava mais fruto, então ele amaldiçoou. Por isso tem a parábola da figueira.
Avistando a figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou: nunca mais produza fruta em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Ele vai explicar isso lá no sermão, né? No último sermão, para Pedro, João, Tiago e André. Põe para nós ali, Evangelho de Marcos, verso 11. Capítulo 11, verso 20. Vamos ver o terceiro dia aqui, ó. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Jesus sai e volta de manhã, a figueira secou desde as raízes. Então, é o terceiro dia. Olha o quarto dia, Lucas 22. Aí é muito versículo, mas vamos ver o 7 aqui e a gente para no meio do caminho. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual se devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Aqui é a ceia do Senhor. Aí ele vai, continua. Então Jesus enviou o quê? Pedro e João recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. Continua. E eles perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrar na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui até a casa onde ele entrar. Por que ele sabia dessas coisas? Pedro e João, por que eles acharam tão fácil esse homem? Quantos homens você acha que estavam carregando um pote de água naquele tempo? Quantos homens carregavam água para levar para casa naquele tempo? É as mulheres que carregavam, os homens não carregavam. Na hora que eles bateram o homem, tinha um homem carregando o canto, estavam atrás dele. Continua. Comunicais ao proprietário da casa: mestre, manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes? A casa preparada, eis que vou preparar-vos um lugar. Onde é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a paz com os meus discípulos? Então ele mostrará uma ampla sala no andar o quê? Superior. Tu não vai celebrar as bodas do Cordeiro nessa terra. Tu vai tomar o cálice e vai comer do pão que o Senhor Jesus servir nas bodas do Cordeiro. Num andar o quê? A palavra de Deus fala tudo, a gente que não entende. A gente não entende o que diz a palavra. Vou parar aqui que o texto da ceia vocês já sabem. Agora contar um outro segredo para vocês aqui, ó. Acho que vai dar, tá? Se eu atrasar hoje, eu vou atrasar minutinho. Levítico, capítulo 25, verso 10. Então aqui, vocês entenderam a questão da Páscoa, o quanto que é importante? Como que eu tenho que vigiar? Eu tenho que fazer uns negócios lá na lavanderia. Você falando comigo: não, eu vou fazer para você, vou fazer para você. Tem umas 2 semanas que falei com você. O que falei com você? Que ele não esperasse depois da Páscoa. Eu vou fazer alguma coisa agora? Olha lá, ó. Declarareis santo o 50º ano. Proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e para o seu próprio clã. Então aqui está fundando o ano o quê? Jubileu. De 50 em 50 anos. Onde que é isso que ele está falando ali? Qual livro? Levítico. Ele estava onde? No deserto. A primeira vez que vai aparecer essa palavra para o povo de Israel é através de Moisés. Gênesis capítulo 6, verso 3, por favor. Olha só. Aqui, ó. Presta atenção. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que dei não permanecerá nele para sempre, porquanto ele não virá além dos 120 anos. Errado. Interpretação errada nossa. Porque aqui não é 120 anos, é 120 jubileus. Porque a palavra de Deus não falha. Está falando aqui que não viverá além de 120 anos. Falando para quem? Para Noé. Noé morreu com mais de 600 anos. Tá? Curiosidade para vocês aqui, ó. Curiosidade só, tá?
Abraão veio antes ou depois de Noé? Depois de Noé. Quantos anos viveu Abraão? 175. Ele viveu 120? Não. Então Deus é mentiroso? Isaac, quantos anos? 180 anos. 120? Não, 180. Jacó, estou falando dos patriarcas. Jacó, 147. Se não bastasse esses aqui, tem de Gênesis 11. Põe Gênesis 11 para nós ali, irmão. Verso 10. Só para a gente. Depois que Deus falou, vem a genealogia de Sem. Sem era filho de Noé. Deus fala isso com Noé antes dele fazer a arca, que vai ser 120 anos. Mas muda a palavra e Deus fica mentiroso. Depois do dilúvio, então, vai ser 120 anos, então. Beleza. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, gerou Arfaxade. Continue, irmão, por favor. Depois do nascimento de Arfaxade, viveu mais 500 anos. Ele morreu com 120. Continua. Gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos, gerou Selá, o primogênito dele. Continua, irmão. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos, gerou filhos e filhas. Querido, quando está falando lá 120 anos, é 120 jubileus. Um jubileu tem quantos anos? 50. Calculadora na mão, irmão. Vezes 120. 50 vezes 120. 6.000. O homem será sobre a face da terra 6.000 anos. Então tem uma hora para poder começar e tem uma hora para poder terminar. Eu tenho que entender essas coisas. Não tem como eu correr. Não tem como eu correr. Eu preciso entender aquilo que diz a palavra de Deus. Então eu tenho que me preparar, porque o negócio está tão perto, tão perto, tão perto, que eu não consigo mais correr. Detalhe, aí você vai olhar o calendário de Israel, que é lá de 5.700 não sei quanto. Querido, provado que tiraram mais de 200 anos no calendário de Israel. Provado isso. Entendeu? Provado isso. Nós podemos estar no ano 5.992 ou 5.993, nós não sabemos. Com mais 7 dá quanto? 6.000. Soma lá, calendário de Israel. Deixa eu só dar uma explicação. Entenderam até aqui? Amém? Então não posso explicar mais nada para vocês disso hoje. Eu só quero tirar mais uma dúvida que eu acho que os irmãos que perguntou não estão aqui hoje. Põe para nós ali, Lucas capítulo 16, só para te preparar. Lucas 16, 19. Depois que a gente dissertar esse texto aqui, a gente encerra, tá? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que despendia todos os dias de sua vida de forma o quê? Regalada. Continua. E havia também um outro homem chamado Lázaro, coberto de chagas, via esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro pegava esmola no portão do homem rico. O Lázaro que Jesus ressuscitou, esse aí era riquíssimo. Tá? Esse aqui não, é pobre. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos as migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Continua. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Os anjos levaram para o mendigo para Abraão. E o rico morreu. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Primeiro, vou explicar para vocês. O povo fala que isso aqui é uma parábola. Não é uma parábola. Toda vez que o Senhor Jesus fala, eis que vou dizer uma parábola. Aqui não fala. Tá? Aqui Jesus já passa de um assunto para outro. Isso não é palavra. Isso é acontecimento. Continua. Não, peraí. Mas no Hades, onde estava em tormentos, olhou para cima, observou Abraão ao longe com Lázaro do seu lado. Continua. Então gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim. Olha o que eu falei com vocês. Eles estão tudo morto. Está morto. Está morto. Morto tem sede.
E mais ainda, morto está vivendo do mesmo jeito que vivia. Porque olha o que ele fala. Olha o verbo. Manda a Lázaro que molhe água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Ele não está no inferno, ele está ali, beirando o inferno. Então ele faz o quê? Ele manda. Ele estava acostumado a mandar Lázaro fazer as coisas que Lázaro fazia, porque ele pegava esmola. Então ele manda. O que sai da boca dele? Manda trazer água para ele, nem que fosse uma gotinha. Então, sentimento, desejo. Continua. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, recorde que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido muitos males. Agora, entretanto, ele está aqui sendo o quê? Consolado. Enquanto tu está o quê? Padecendo. Então, Lázaro está sendo consolado, já expliquei para vocês, gera por causa de um sentimento. Né? Corpo, alma e espírito. O corpo foi para a terra, fora da terra. O espírito vai para Deus. E a alma? Tem tudo isso dentro de você, querido. Seus desejos, suas vontades. Eu vou explicar. Padecendo. Continua, por favor. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam. Tampouco passem de lá para o nosso lado. Amém? Diante disso, suplicou o pai Abraão, então implora que manda de novo Lázaro à casa do meu pai. Para quê? Pois tem 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Continua. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mais um versículo. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Continua. O que ele tem? Isso é de novo. Primeiro, ele tinha um sentimento em relação a Lázaro. Aqui ele tem um sentimento de preocupação com a sua família, para eles se arrependerem. Abraão, concluído, afirmou: se não houver Moisés e os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Espera lá, Lázaro estava falando? Abraão estava falando? O rico aqui está falando? Todo mundo fala, então lá você também vai falar. Lá também você vai ter sede. Lá também você vai ter sentimento. Põe a primeira imagem para nós ali, irmão. É homem natural. Só para vocês entenderem um negócio aqui. Eu sei que vocês já viram muito disso aqui, mas só em cima desses versículos para a gente poder entender. Lá, Então ali, corpo, alma e espírito. Aquilo em azul ali, não está dando para vocês verem agora, eu também não vou falar nada disso. Só esse versículo primeiro aqui, 1 Coríntios 2,14. Vou ler aqui mesmo. As pessoas que não têm o Espírito, não têm o Espírito. Não têm. O Espírito não aceita as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. Outro trecho falou loucura, outra tradução. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Posso subir aqui? Então vamos lá. Então aqui, o corpo é o laranja, ok? A carne é o azul, o espírito é o vermelho. O homem está lá no mundão, não conhece Jesus. Ele tem o espírito, mas o espírito é o quê? Anulado. Não discerne nada. O espírito não influencia. Então ali, a carne dele é que vai dominar a mente. A mente vai dominar as vontades e a emoção dele. Então ele só vai fazer as coisas que a carne quer que faz. Tá bom? Aí depois ela explica para vocês ali, o pastor Baltazar explica. O outro, o homem é carnal. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivos e mundanos? Lá, corpo, alma e espírito, do mesmo jeito. O corpo laranja, né? A mente azul e o espírito. O cara conheceu Jesus, mas está andando na carne. Ele tem o espírito vivo dentro dele, não está no lar. Aí ele tem lá, a carne domina a mente, que vai dominar a emoção dele, ou a emoção dele é que vai dominar a mente dele. É tudo confuso. Aí tem a vontade, a mente exerce a sua vontade, ou a vontade dele vai mudar a mente.
A vontade dele vai dirigir as suas emoções e as emoções vai dirigir a vontade. Aí ele tem, a palavra de Deus não fala que tem o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados do maligno? Isso é real, querido. É igualzinho aquilo que eu expliquei para vocês da prisão. Isso é real. Como é que é o escudo desse cara? Desse jeito aqui. Dardos inflamados do maligno. Vai o quê? Atingir. Porque ele está cheio de quê? De brecha. Aí Satanás vai mandar, ó, a seta, vai pegar ele na curva. Porque está cheio de brecha. Agora o homem espiritual. Olha lá, ó. Olha o escudo da fé dele, ó. Intacto. Olha os dados inflamados do maligno, ó. Bate e volta. Acabou. Olha lá, ó. Ele tem o espírito é que domina a mente, a seta vermelha. A mente vai dominar a vontade e a mente vai dominar as emoções. Acabou. Nós somos dessa forma. O nosso corpo vai para o pó. O espírito volta para Deus. E o que acontece com a alma? Com a alma, você tem emoção e tem vontade que vai entrar onde? Na glória. Por isso que lá na glória você vai passar 1000 anos aprendendo muita coisa com o Senhor Jesus. Amém? Eu venho depois, mais para frente, para a gente falar mais. Tá? Aí se vocês quiserem fazer pergunta, manda para o pastor Baltazar. Ele cria alguma coisa aí para vocês fazerem pergunta, que hoje não dá para fazer pergunta não. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos onde você está. Pai amado e Deus santo, Deus de poder, Deus de graça, Deus de milagre. Nos colocamos dentro do Senhor neste momento, ó Pai. Primeiramente para poder agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. A Tua igreja perece porque lhe falta conhecimento. Tantas pessoas caem, tantas pessoas estão perdidas dentro da igreja do Senhor, dentro do corpo de Cristo, porque não conhecem a verdade da Tua palavra. A falta de conhecimento da Tua palavra. Pai, eu quero te pedir em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que está aqui presente nessa noite, eu não posso vê-lo, mas Ele está. Para que venha, Pai, invadir esta igreja. Cada mente, cada coração que está aqui nessa noite, aqueles que não vieram, todos possam ser ungidos pelo Senhor, com a unção do Espírito Santo de Deus, para trazer sobre eles sabedoria, entendimento, discernimento dos tempos e das épocas que nós estamos vivendo. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, visita cada irmão e cada irmã dessa igreja, para colocar dentro deles, através do Teu Espírito, Pai, um sentimento de urgência em corrigir a sua própria vida, pois nós não sabemos que dia que o Senhor vai vir buscar a Tua igreja, mas o Senhor vai vir buscar a Tua igreja, e vai vir buscar a Tua igreja no tempo exato que o Senhor marcou. Não tem como isso ser mudado. Portanto, Pai, gera no coração de cada homem, de cada mulher, de cada irmão, de cada irmã desta igreja, desejo de compreender a Tua palavra e um desejo de arrependimento e de conserto, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço.